Sabe aquela ideia de que a igreja original, fundada por Cristo, simplesmente sumiu da história em algum momento? Pois é, e se ela nunca desapareceu? E se na verdade ela sobreviveu de forma contínua até hoje? É exatamente essa questão que uma interpretação profética bem interessante nos propõe, e é isso que a gente vai analisar hoje. Olha, a história de que a igreja se perdeu e depois precisou ser restaurada é super conhecida, né? Moldou muita coisa na história da religião. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: será que as próprias escrituras apoiam essa ideia? A resposta pode ser bem surpreendente. Então a gente tem aqui duas visões bem diferentes. De um lado, uma igreja que se perdeu no caminho e precisou ser, digamos, reconstruída. Do outro, uma história de pura resistência, de uma verdade que foi guardada, mesmo que por um grupo pequeno. Para a gente saber qual dessas visões bate com as profecias, o jeito é ir direto na fonte. E o ponto de partida tem que ser esse. Não tem outro jeito. As palavras do próprio fundador. Que tipo de garantia Jesus deu sobre a durabilidade da igreja que ele estava criando? A promessa mais forte talvez seja essa aqui, de Mateus. A linguagem usada não deixa a menor dúvida. As portas do inferno não prevalecerão. Isso soa menos como uma esperança e mais como uma declaração de vitória garantida, né? A ideia de uma igreja que não pode ser destruída nasce bem aqui. E para reforçar ainda mais, vem essa outra promessa, a da presença constante. Estou convosco todos os dias. Pensa bem, se o líder nunca se ausentou, como é que a sua igreja poderia ter simplesmente sumido por séculos? Então, quando a gente junta esses dois pontos, a conclusão parece bem direta. A igreja foi feita para continuar, não para entrar em colapso. Qualquer ideia de que ela desapareceu por completo acaba batendo de frente com essas palavras tão fundamentais. Ok, então se as promessas garantem que a igreja sobreviveu, a próxima pergunta é lógica. Onde a gente pode ver o registro dessa jornada toda? Segundo essa análise, existe um mapa profético bem detalhado para isso, e ele está lá no livro de Apocalipse. E é aqui que a interpretação fica realmente fascinante. E se aquelas 7 cartas do Apocalipse não fossem só mensagens para igrejas locais daquela época, e se, na verdade, elas fossem um roteiro profético, onde cada igreja representa uma fase, uma era diferente na longa história do cristianismo? E aí o mapa começa a fazer todo sentido. A primeira era, Éfeso, representa aquele primeiro amor da igreja dos apóstolos. Logo depois, vem Esmirna. E olha que interessante, o nome Esmirna tem a ver com mirra, aquela resina que só sai quando a árvore é ferida. Isso é um símbolo perfeito para o período de perseguição pesada sobre o Império Romano. Fica claro que cada era, com seus altos e baixos, mostra uma igreja que, no fim, continua de pé. E o que conecta todas essas fases? Essa imagem aqui, que é muito poderosa. Cristo andando no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas. Ele não está lá de longe só olhando, ele está presente, caminhando junto com a sua igreja em cada momento da história dela. Certo. Se a igreja nunca desapareceu, isso cria um desafio, né? No meio de tanta confusão e tantas mudanças ao longo da história, como seria possível identificar essa igreja? As Escrituras, segundo essa visão, nos dão algumas pistas bem específicas. O Apocalipse nos dá duas características principais para identificar o tal remanescente. Primeiro, uma fidelidade na prática, guardar os mandamentos. E segundo, uma fidelidade espiritual, ter o testemunho de Jesus. Não são só sugestões, são as características que definem o povo de Deus ao longo do tempo. E o apóstolo Paulo ainda completa com essa imagem incrível. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Pensa só nisso. A função dela é ser a estrutura que segura a doutrina original, que impede que a verdade desabe ou seja modificada com o passar dos séculos. Bom, e tudo isso que a gente viu nos leva a uma questão bem crucial. Se a igreja nunca se perdeu de verdade, e a verdade foi preservada, qual seria então o papel de novas revelações ou de profetas que dizem trazer doutrinas que ninguém nunca ouviu antes? A chave para responder essa pergunta pode estar justamente neste versículo, que nos diz o que é o tal testemunho de Jesus. Ele é o espírito de profecia. Mas o que isso significa na prática? E aqui está o pulo do gato dessa linha de pensamento. O espírito de profecia não seria um dom que continua ativo para criar novas doutrinas. Seria a própria revelação final de Jesus, que já foi entregue, completa, no livro de Apocalipse. O testemunho já foi dado e está finalizado. E essa ideia de uma revelação que já está completa é fechada com um cadeado, com uma das advertências mais sérias de toda a Bíblia.
Uma ordem bem clara para não adicionar nem tirar nada desta profecia. Isso reforça a ideia de que o que está escrito já é suficiente. Então, a conclusão lógica de tudo isso é que toda a doutrina que a gente precisa para a salvação já está ali, completa, dentro das Escrituras. O trabalho da igreja, portanto, não seria ficar buscando novas verdades, mas sim entender e viver aquelas que já foram reveladas há muito tempo. O que nos deixa com essa reflexão para fechar, se a promessa de Cristo realmente se cumpriu e a sua igreja nunca esteve de fato perdida, qual seria então o propósito de qualquer movimento religioso que se baseia justamente na ideia de uma restauração? É uma pergunta que, sem dúvida, faz a gente repensar séculos de história religiosa.